Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós nos aprofundamos e conversamos bastante sobre as reações de simples troca, ou então de deslocamento, e nós falamos que aquelas reações eram exemplos de reações de oxirredução, em que nós temos sempre um elemento, uma espécie oxidando, dando elétrons, e outra espécie, outro elemento reduzindo, recebendo elétrons. Na aula de hoje, então, nós começaremos o nosso estudo sobre as reações de dupla troca ou de permutação, e eu já digo para vocês que essas reações não são reações de oxirredução. Quando nós falamos então de dupla troca ou permutação, nós não temos aqui nenhuma espécie, nenhum elemento doando nem recebendo elétrons. Nós veremos então a partir de agora, em mais profundidade, assim como na próxima aula, aqui o nosso estudo sobre a dupla troca ou então as reações de permutação. Quando nós falamos então da dupla troca ou da permutação, é muito importante lembrar que essas reações não são reações de oxirredução, não são reações redox. E nós tínhamos visto que as reações de dupla troca ou permutação apresentam o seguinte esquema geral. Vejam que nós temos sempre a formação de um íon positivo, de um cátion, e de um íon negativo, um ânion, aqui no caso o B. Também no segundo composto a mesma coisa, um íon positivo e uma espécie, um íon negativo. Como é que nós montaremos agora os produtos? Nós faremos sempre, pessoal, olha só, uma multiplicação cruzada. Nós vamos ligar o cátion do primeiro composto com o ânion do segundo composto. E vice-versa, vamos ligar o cátion do segundo composto com o ânion do primeiro composto, então, formando aqui AD mais CB. Na aula de hoje, nós vamos então praticar bastante como é que são formados agora os produtos numa reação de dupla troca. E aí nós vamos revisar muito do conteúdo que nós vimos em todo o nosso módulo sobre as funções inorgânicas e também esse nosso estudo que nós já estamos encerrando aqui sobre as reações inorgânicas. Por isso eu dividi essa aula em duas, nós vamos apenas começar a ver aqui as reações de dupla troca na aula de hoje, porque nós vamos aproveitar e fazer uma ótima revisão sobre o balanceamento das equações e também sobre o NOx. Vamos ver aqui alguns exemplos, então, de reações de dupla troca. Vamos começar fazendo a reação do cloreto de sódio, sal de cozinha, com o nitrato de prata, o AgNO3. Como é que nós saberemos quais os produtos formados? Lembram, pessoal, vamos então quebrar, vamos montar os ânions aqui do primeiro composto. Nós teremos então o sódio+, já que ele é do grupo 1, e o Cl-, já que o cloro é do grupo 17. E no caso da prata, nós também teremos a prata aqui com NOx mais 1, porque nós sabemos que o nitrato, o NO3, tem NOx menos 1. Então nós vamos agora cruzar os compostos para formar os produtos. Veja então que nós teremos a formação do nitrato de sódio, que é o NaNO3, mais agora o cloreto de prata, que é o AgCl. E eu adianto para vocês que o cloreto de prata ele é insolúvel e vai formar então um precipitado. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver agora o carbonato de cálcio reagindo com o ácido clorídrico. De novo, pessoal, começaremos sempre quebrando aqui, vendo a formação dos íons. Então, nesse caso, nós temos o cálcio, que é do grupo 2, então tem NOx mais 2, e o carbonato, então, o CO3, que tem NOx menos 2. Já o ácido clorídrico, nós sabemos que o HCl é composto pelo H+, e pelo Cl-. Vamos então cruzar os compostos para nós vermos quem será formado. Então, pessoal, nós teremos agora o cloreto de cálcio, então nós temos o cálcio com NOx mais 2 e o cloro com NOx menos 1. Nós precisaremos cruzar as cargas, então o cálcio ficará aqui com o índice 1, que nós vamos omitir, e o cloro com o índice 2, já que eu preciso de 2 cloros de 2 cargas negativas para neutralizar as 2 cargas positivas aqui do cálcio.
Nós teremos então a formação do cloreto de cálcio e também teremos a formação do HCO3. Lembrando que nós teremos que cruzar as cargas, já que o hidrogênio apresenta uma carga positiva e o íon carbonato apresenta duas cargas negativas. Então, fazendo aqui o cruzamento das cargas, nós teremos a formação do H2CO3, que é o ácido carbônico H2CO3. Mas, pessoal, será que a nossa reação está balanceada? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, nós temos 2 cloros aqui do lado dos produtos e apenas 1 cloro do lado dos reagentes. Então, vamos multiplicar aqui por 2. Pronto, agora temos 2 cloros de cada lado. Temos 1 cálcio nos produtos, 1 cálcio nos reagentes, está ok. 1 íon carbonato nos reagentes e 1 íon carbonato nos produtos. E temos ainda 2 hidrogênios nos produtos e agora, claro, com a nossa multiplicação por 2 do HCl, também 2 hidrogênios aqui nos reagentes. Pronto, balanceamos a nossa equação. Então, pessoal, viram só que nas reações de dupla troca nós podemos praticar diversos conhecimentos que nós já adquirimos ao longo dos nossos estudos. Agora nós vamos começar a entender quando é que uma reação de dupla troca vai acontecer. E aí nós teremos 3 casos em que essas reações acontecem. E hoje nós começaremos vendo o primeiro deles, que é quando nós temos a formação de um produto, de um composto, então, nos produtos, que será insolúvel e que vai, portanto, formar um precipitado. Nós vamos começar a estudar, então, as condições para que uma reação de dupla troca ou permutação ocorra. E a primeira condição é quando houver a formação de produto insolúvel. Além dela, nós temos mais 2 condições que nós veremos na aula que vem, que é quando houver a formação de pelo menos um produto volátil e também quando houver a formação de um produto menos ionizável do que os compostos presentes nos reagentes. Para que uma reação de dupla troca ocorra, nós temos que ter pelo menos uma dessas 3 condições. Ou a formação de um produto insolúvel, a formação de um produto volátil ou instável, e em terceiro lugar, a formação de um produto que seja menos ionizável do que os compostos presentes nos reagentes. E essas 2 condições, a 2 e a 3, nós veremos na aula que vem. Nós começaremos a ver agora o caso em que nós teremos a formação de um produto insolúvel. No nosso exemplo aqui, nós temos aquela reação que nós acabamos de ver do cloreto de sódio com o nitrato de prata. Lembram-se que nós temos aqui a formação do cloreto de prata, que eu disse para vocês que forma um precipitado, porque o cloreto de prata ele é insolúvel. E aí, pessoal, nós temos que lembrar da solubilidade dos sais, que nós vimos já no nosso módulo anterior. Lembrem-se sempre que os sais formados com os cátions do grupo 1 ou com o cátion amônio NH4+, eles serão sempre solúveis. De resto, nós teremos que conhecer aqui a nossa tabelinha. Como nós estamos falando do cloreto de prata, olha só, os cloretos eles são em regra solúveis. Acontece que entre as exceções para os cloretos, nós temos a prata. Então todos os cloretos de prata serão insolúveis, já que aqui a regra para os cloretos, brometos e iodetos é serem solúveis. Aqui, todas essas exceções, a prata, o mercúrio, o chumbo e o cobre, eles serão então insolúveis. Por isso então que nós vimos que o cloreto de prata ele é um sal insolúvel, formando então um precipitado. Nesse caso, nós temos a formação de um produto insolúvel e por isso essa reação ela acontece. Vamos ver mais um exemplo. Olha agora quando nós temos o cloreto de cálcio reagindo com o ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. Como é que nós vamos montar essa reação? Primeiro, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos íons que são formados por cada composto. Nós temos aqui, então, o cálcio 2+, e temos o cloro menos. Na verdade, nós temos 2 cloros menos, porque nós tínhamos essa molécula neutra. Além disso, aqui no ácido, nós temos a ionização de 3H+, além do fosfato, que é o PO4 3-, já que eu tenho 3 cargas positivas aqui nos H+, e tenho 3 cargas negativas aqui no grupo fosfato.
Vamos então cruzar os compostos para nós vermos os produtos. Então nós teremos a formação do fosfato de cálcio, que é o Ca2+, quando se liga com o PO4 3-. Teremos que cruzar as cargas, então vamos colocar o fosfato, esse ânion entre parênteses, e vamos abaixar aqui. A sua carga vai ser o índice agora do cálcio e a carga do cálcio, o índice do fosfato. Além disso, nós teremos a reação do HCl. Como cada um tem apenas uma carga positiva e negativa, nós temos a formação então do ácido clorídrico, HCl, além de nós termos, é claro, a formação aqui do fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4, como nós acabamos de calcular. Vamos ver então se a nossa equação está balanceada, pessoal? Olha lá. Quando nós olhamos aqui o cálcio, nós temos 3 cálcios, 3 átomos de cálcio nos produtos. E agora nos reagentes nós temos apenas um. Vamos então multiplicar aqui por 3. Vamos ver então o cloro. Nós tínhamos 2, agora multiplicamos por 3, 2 vezes 3, nós temos 6 cloros. Vamos multiplicar aqui o HCl também por 6, agora nós temos 6 cloros. Quando nós olhamos aqui o grupo fosfato, PO4, nós temos apenas um do lado dos reagentes, mas nós temos 2 fosfatos do lado dos produtos. Então vamos aqui multiplicar por 2 o H3PO4. Agora sim, nós temos 2 fosfatos e temos ainda 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Opa, já temos 6 hidrogênios aqui quando nós multiplicamos o HCl. Pronto, balanceamos aqui a nossa equação. E agora, pessoal, será que essa reação vai acontecer? Nós tivermos a formação aqui de um produto insolúvel? O que é o fosfato de cálcio? É um sal. Vamos dar uma olhada, então, se o fosfato de cálcio é um sal solúvel ou insolúvel com a ajuda da nossa tabelinha. Quando nós olhamos aqui na nossa tabela, nós vemos que os fosfatos, eles são, em regra, insolúveis. A exceção, claro, são todos os sais formados pelo grupo 1 e pelo amônio. Como aqui no caso do fosfato de cálcio, o fosfato está ligado ao cálcio, que é do grupo 2, então não é do grupo 1 nem é o amônio, nós temos aqui um sal insolúvel. E isso nos garante que essa reação vai acontecer. Vamos ver mais um exemplo? Olha agora quando nós temos o nitrato de potássio reagindo com o carbonato de sódio. Então vamos fazer essa reação, pessoal, sempre então vendo os íons que serão formados. Aqui nós temos o K+, já que o potássio é do grupo 1, mas nós sabemos também que o nitrato, o NO3, tem carga -1. Já aqui no caso do carbonato de sódio, nós teremos agora 2 sódios mais, já que o sódio também é do grupo 1, e o carbonato CO3 2-, que estava neutralizado pelos 2 átomos do Na+. Então aqui agora nós vamos cruzar para ver os compostos que são formados. Nós teremos então a ligação do potássio com o carbonato, lembrando que nós teremos que cruzar essa carga. O carbonato tem 2 cargas negativas, então vai ser o K2CO3, mas como o potássio apenas apresenta uma carga positiva, aqui eu não preciso colocar o 1. Então o K2CO3, o carbonato de potássio, vai ser o primeiro produto formado aqui. Além disso, nós teremos agora o nitrato de sódio, cada um apenas com uma carga negativa e positiva, então nós teremos aqui o NaNO3, que é o nitrato de sódio. Agora, pessoal, será que essa reação vai acontecer? Vejam só, aqui nós temos 2 sais, o carbonato de potássio e o nitrato de sódio. Mas ambos são do grupo 1, o potássio e o sódio, ambos são do grupo 1, dos metais alcalinos. Então nós temos aqui, pessoal, 2 sais solúveis. E nós vimos que para a nossa reação acontecer, tem de haver a formação de pelo menos um produto insolúvel. Nesse caso, nós não tivemos, então essa primeira condição não foi atendida. Essa reação, então, ela não ocorre.
Claro, pessoal, nós poderíamos ter atendido algum dos outros dois quesitos, a volatilidade ou então a formação de um produto menos ionizável. Nós veremos isso melhor na próxima aula, mas eu já adianto para vocês que nesse caso nós não tivemos nenhuma das nossas três condições atendidas. Essa reação aqui então na prática não vai acontecer, porque, como nós vimos, nenhuma das nossas três condições foram atendidas. Para finalizar, vamos apenas balancear aqui a nossa equação. Claro que essa equação não vai acontecer, mas somente para nós praticarmos. Então, olha só, nós temos 2 potássios aqui do lado dos produtos, temos que colocar 2 potássios aqui do lado dos reagentes. Temos então agora a formação de 2 nitratos, vamos também multiplicar aqui o nitrato de sódio por 2. Pronto, agora nós temos também 2 nitratos. Aqui nós temos 2 sódios e um CO3, um carbonato, aqui também um carbonato, um CO3. Balanceamos aqui a nossa equação. Então nós aproveitamos para fazer uma revisão na solubilidade dos sais, sempre lembrando sais do grupo 1 e dos sais formados com o amônio, com o cátion amônio, sempre serão solúveis. Mas e se nós tivermos agora, por exemplo, a formação de um ácido ou uma base? Como é que nós vamos saber se essa reação vai acontecer ou não, baseado no nosso primeiro critério, que é a formação de um produto insolúvel? Vamos lembrar então a solubilidade aqui dos ácidos e das bases. E aí, pessoal, os ácidos é bem tranquilo. Os ácidos, eles são, em geral, solúveis. Então, quando nós tivermos a formação de ácidos, pelo nosso primeiro critério, a reação tende a não acontecer, porque nós precisaríamos ter um produto insolúvel, mas os ácidos, eles são solúveis. Então, vamos dar uma olhada nas bases. Quando nós falamos de bases, lembramos que a solubilidade das bases está intimamente ligada com a sua capacidade de dissociar, de gerar então íons, porque nós sabemos que uma base ela é mais forte quanto mais hidroxilas ela conseguir liberar em meio aquoso. Então, pessoal, quando nós temos bases muito solúveis, nós temos bases fortes. E as bases fortes são basicamente as bases do grupo 1 e do grupo 2. No grupo 2, lembrando daquelas nossas duas exceções, o berílio e o magnésio. Então, pessoal, quando nós falamos da solubilidade das bases, nós temos que lembrar que as bases solúveis são as bases do grupo 1 dos metais alcalinos e o hidróxido de amônio. Além disso, nós temos as bases pouco solúveis, que são as bases do grupo 2 dos metais alcalino terrosos. Todas as demais serão praticamente insolúveis, isso porque nunca nenhum composto é totalmente insolúvel, sempre um pouquinho que seja acaba dissolvendo. Mas aqui nós podemos considerar todas as bases que não sejam do grupo 2 nem do grupo 1 como bases insolúveis. Então, pessoal, vamos aqui agora ver um exemplo com as bases. Vamos ver a reação aqui entre o sulfato de ferro 3, o sulfato férrico, reagindo com o hidróxido de sódio. O que é que será formado? Então, pessoal, de novo, vamos montar aqui os nossos íons, lembrando que nós temos aqui que descruzar as cargas. Então, o ferro, aqui, ele tem carga mais 3, porque olha só o 3 multiplicando aqui o sulfato. Então, nós teremos aqui o Fe3+, e teremos, é claro, o sulfato, o SO4, que nós estamos vendo aqui pelo índice do ferro, que tem 2 cargas negativas. Já aqui no nosso hidróxido de sódio, nós temos o Na+, e o OH-. Cruzando aqui agora os compostos, nós teremos a formação do FeOH, mas nós temos que cruzar as cargas, pessoal. Olha só que esse ferro ele apresenta 3 cargas positivas, então vamos multiplicar aqui a hidroxila por 3. Então, como a hidroxila tem carga -1, o ferro aqui terá índice 1, que nós vamos omitir, nós não vamos representar. Então, nós teremos a formação aqui do hidróxido de ferro 3 e também teremos agora o sódio se ligando com o sulfato. Então, nós teremos o Na+, se ligando com o SO4 2-. Cruzando as cargas, nós teremos o Na2SO4, que é o sulfato de sódio, Na2SO4.
E agora, será que a nossa reação está balanceada? Vamos dar uma olhada. Olha só, eu tenho 2 átomos de ferro aqui nos reagentes e apenas 1 nos produtos. Vamos multiplicar então o ferro por 2. Eu tenho 3 sulfatos, 3 grupos SO4. Aqui eu só tenho 1, então vamos multiplicar aqui por 3. Agora, pessoal, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 sódios nos produtos. Então vamos multiplicar o NaOH também por 6. Isso agora nos leva a ter 6 hidroxilas nos reagentes. E olhando aqui, nós temos 2 vezes 3, 6 hidroxilas também nos produtos. Pronto, balanceamos aqui a nossa equação. Mas agora, será que essa reação vai acontecer? Nós tivemos a formação de pelo menos um produto insolúvel? Olha só essa base, pessoal, o hidróxido de ferro 3. Quando nós falamos das bases, então, nós vimos que todas as bases que não são do grupo 1, nem do grupo 2, nem o hidróxido de amônio, como no caso do ferro, nós temos, então, bases insolúveis. Por isso, o hidróxido de ferro 3 aqui, ele é uma base insolúvel, por isso forma um precipitado. E assim, nós temos a certeza de que essa reação vai acontecer porque houve a formação de um produto insolúvel, o hidróxido de ferro 3. Vamos ver mais um exemplo? Olha agora a reação aqui do hidróxido de potássio com o nitrato de prata. O que é que será formado? Então vamos começar olhando aqui os íons primeiro. Nós teremos aqui o potássio K+, e o OH-. E aqui do outro lado nós teremos a prata, o Ag+, e o nitrato, o NO3-. Vamos então cruzar os compostos. E aqui então nós teremos a formação do KNO3, que é o nitrato de potássio, já que o nitrato tem apenas uma carga negativa e o potássio uma carga positiva. E também do hidróxido de prata, o AgOH, também a prata com uma carga positiva e o hidróxido, a hidroxila, com uma carga negativa. Então os produtos serão o nitrato de potássio e o hidróxido de prata. E eu pergunto para vocês, a nossa reação está balanceada? Está sim, né, pessoal? Olha só, um potássio de cada lado, uma hidroxila nos reagentes e nos produtos, uma prata, um Ag nos reagentes e também nos produtos, e um grupo nitrato nos reagentes e também um grupo nitrato nos produtos. Está balanceada aqui a nossa equação. Mas eu pergunto para vocês, essa reação vai acontecer? Olha só, nós temos o hidróxido de prata. A prata não é do grupo 1, nem do grupo 2 e tampouco é o amônio. Portanto, aqui nós temos uma base insolúvel. E por isso, essa reação vai acontecer porque nós tivemos a nossa primeira condição, a formação de um produto insolúvel atendida. O hidróxido de prata, então, vai formar um precipitado. Vamos resolver uma questão? Deem uma olhada aqui, então, que nós temos um experimento, olhando aqui a figura, e a formação aqui de um precipitado amarelo. Vamos dar uma olhada, então, o que a questão nos pede. Em sua primeira aula de Química Experimental, uma turma realizou o experimento ilustrado acima, a adição de uma solução de nitrato de chumbo a uma solução de iodeto de potássio. Observando o resultado da rápida reação, um estudante curioso perguntou se o produto formado era gema de ovo. Depois das risadas, o professor pediu a 5 outros estudantes que explicassem o fenômeno para o colega brincalhão. As respostas dos estudantes estão apresentadas a seguir. Então a questão nos pede qual dessas respostas explica corretamente o fenômeno observado. Aqui em cima eu deixei apenas as substâncias para nós montarmos aqui a nossa reação. Olha só, a questão nos disse que foi adicionada uma solução de nitrato de chumbo a uma solução de iodeto de potássio. O nitrato, pessoal, nós sabemos que é o grupo NO3. NO3-, então, é o nitrato que vem do ácido nítrico, que é o HNO3. Então, o nitrato agora vai se ligar com o chumbo. O chumbo aqui, então, que apresenta 2 cargas positivas. Nós teremos, então, que fazer o cruzamento das cargas. Por isso, então, o nitrato de chumbo é o Pb
NO3, e agora com a carga do chumbo como índice do nitrato, então NO3, 2. Além disso, ele fala da solução de iodeto de potássio. O potássio é do grupo 1, apresenta NOx mais 1, e o ânion iodeto vai ter NOx menos 1, já que ele é derivado do ácido iodídrico, que é o HI. Então, o HI é formado pelo H+, e pelo iodeto, o I-. Então, pessoal, o iodeto de potássio é o Ki. Vamos montar, então, aqui a nossa reação? Então, nós temos aqui, ele nos diz o nitrato de chumbo, o PbNO3, 2, reagindo agora com o iodeto de potássio. O que é que será formado? Bom, nós já vimos então aqui os ânions, Pb2+, NO3-. Vamos sempre cruzar agora os cátions com os ânions. Então nós teremos aqui o cátion Pb2+, então o Pb2+, vai se ligar com o iodeto, o I-. Claro, cruzando as cargas, nós teremos então o Pb2, que é o iodeto de chumbo, e também teremos aqui a formação do ânion NO3 com o cátion potássio. Como cada um deles apresenta apenas uma carga negativa no caso do nitrato e positiva no caso do potássio, nós teremos aqui o KNO3, que é o nitrato de potássio. Vamos balancear a nossa reação? Olha só, pessoal, nós temos um chumbo aqui do lado dos reagentes, um chumbo do lado dos produtos. Só que nós temos 2 iodos do lado dos produtos. Então, vamos multiplicar aqui o iodeto de potássio por 2. Agora, nós temos 2 potássios do lado dos reagentes. Teremos, então, que multiplicar aqui o potássio, o nitrato de potássio, por 2. E aqui nós temos 2 grupos NO3, 2 grupos nitratos, e aqui também, agora, 2 grupos nitrato. Pronto, balanceamos a nossa reação. Vamos agora, então, ver a resposta dos estudantes para ver qual delas está correta. A letra A nos diz, quer dizer, o primeiro estudante explicou a formação do precipitado amarelo da seguinte forma: a adição do nitrato de chumbo torna o sistema ácido, fazendo a coloração do sistema mudar. Não foi isso que aconteceu. Nós vimos a formação de um precipitado. Na letra B, o segundo estudante vai dizer que a adição do nitrato de chumbo torna o sistema básico, fazendo a coloração do sistema mudar. De novo, nós tivemos aqui, pessoal, a formação de 2 sais, não de nenhum ácido, e também não vimos a formação de nenhuma base. A letra C, então, vai nos dizer que a adição do nitrato de chumbo resulta na formação de um sal duplo quanto ao cátion, que assume a coloração amarela em meio aquoso. Não, pessoal, nós vimos aqui a formação de 2 sais neutros. Nenhum deles é um sal duplo, nem quanto aos cátions, nem quanto aos ânions. Cada sal apresenta apenas um cátion e apenas um ânion. Olha só, o Pb2+, e o I-, o K+, e o NO3-. Sempre apenas um cátion e um ânion, não é um sal duplo. Letra D nos diz, então, que ocorre uma reação de dupla troca. Opa, começou bem! Com a formação de 2 sais pouco solúveis, que provocam a mudança na coloração ao serem solubilizados em água. Em primeiro lugar, pessoal, nós vimos a formação de um precipitado. Nesse caso, pessoal, realmente nós temos um sal insolúvel, que é o iodeto de chumbo. Mas olha só, o nitrato de potássio não é um sal do grupo 1, o potássio é do grupo 1. O nitrato de potássio é um sal solúvel. Então, nós não podemos dizer que os 2 sais eram pouco solúveis. Vamos então aqui à letra E, que nos diz que a adição do nitrato de chumbo resulta em uma reação de dupla troca. Excelente! Com a formação de um sal solúvel, verdade, o nitrato de potássio, e de um sal insolúvel, verdade, o iodeto de chumbo, este de coloração amarela que precipita. Perfeito! Pessoal, a letra E aqui será o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhada então, por que é que nós dissemos que o iodeto de chumbo é um sal insolúvel?
Olhando a nossa tabela, nós vemos que os iodetos, em regra, são sais solúveis. Mas olha as exceções, pessoal. Entre as exceções, nós temos o chumbo 2+. Então, o iodeto de chumbo é uma exceção, então é um sal insolúvel. O iodeto de chumbo, portanto, é insolúvel. E forma, então, aquele precipitado amarelo que nós vimos na figura, e vamos, então, manter o nosso gabarito letra E, foi o último estudante que deu a resposta correta. Pessoal, vejam quantas coisas nós revisamos na aula de hoje. Por isso eu optei por fazer essa aula sobre as reações de dupla troca dividida em 2. Nós vimos hoje, então, uma série de requisitos para nós vermos se há ou não a formação de um produto insolúvel e, principalmente, então, nós vimos aqui o caso dos sais insolúveis e também das bases insolúveis. Nós também aproveitamos para revisar a formação dos compostos, vimos que as reações de dupla troca não são reações de oxirredução e também relembramos o balanceamento das equações pelo método da tentativa. Na próxima aula, nós falaremos agora sobre os outros 2 requisitos para que possa acontecer uma reação de dupla troca. Vejo todos vocês lá. Um grande abraço.